Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Na catequese de hoje, minha gente, gostaria de discorrer para com vocês sobre a natureza do purgatório, não é? Qual é a natureza do, do purgatório, né? E no que consiste propriamente o purgatório, segundo a doutrina católica, a doutrina de sempre, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o purgatório, minha gente, supõe a distinção teológica entre a culpa do pecado e a pena do mesmo, não é? O reato de culpa é uma espécie de mancha que a ação pecaminosa deixa na alma do réu. Então, todo pecado consiste em uma ruptura que, que deixa na alma de quem o comete uma má disposição. O reato de pena é uma consequência da culpa. É a expiação que deve prestar o culpado de pecado ao Criador. E as criaturas por terem violado a ordem sobrenatural e natural. Então, esta reparação implica sempre algo doloroso. É exigida como uma restauração ou retratação que a harmonia do universo exige do pecador. Então, pois bem, pode acontecer que quando o pecador se arrependa de uma falta, não obtenha sempre o perdão de Deus, tanto da culpa quanto de toda a pena satisfatória correspondente. Então, assim, um arrependimento sincero lhe valerá a remissão da culpa e de parte da pena. Mas é muito possível que não seja suficientemente intenso para lhe merecer o perdão de toda a pena. O cristão, depois de apagada a culpa, deverá então pagar ainda pelo pecado. Isto é, a pena do pecado. Então, estes princípios são muito importantes, seja para entender as razões de conveniência do purgatório, como para entender em que consiste o próprio purgatório, né? Então, refletindo sobre essas realidades e sobre os textos revelados que falam direta ou indiretamente do purgatório, os teólogos falaram de uma dupla pena do purgatório. Então, nós vamos para a primeira das duas duplas penas do purgatório. A primeira pena é a pena de atraso da glória. Trata-se do atraso na visão de Deus que experimentam as almas do purgatório. É de fé que as almas do purgatório sofrem em castigo de seus pecados um adiantamento da visão beatífica que poderiam ter gozado desde o momento de sua morte, se não o tivesse impedido o reato de pena que tinham pendente, né, com a justiça divina. O padre Reginaldo Garrigou Lagrange explica isso dizendo: desde que a alma justa está separada do corpo, segundo a ordem radical de sua vida, deveria ver a Deus se não fossem obstáculo às culpas não expiadas. Por isso experimenta uma fome insaciável de Deus. Então, compreende mais, sem comparação, que na vida terrena, minha gente, que sua vontade é de uma profundidade sem limite, que só Deus, visto face a face, pode enchê-la e atraí-la irresistivelmente. Então, desde então, sente vivissimamente o vazio imenso que a privação de Deus produz nela quem? A alma, né? Vazio que é a fase mais ávida do bem supremo. Há, pois, então, nas almas do purgatório, um desejo muito intenso de Deus, que supera extremamente o desejo natural, e que eu abro aspas, né? Condicional e ineficaz, fecho aspas novamente para isso, né? De ver Deus que se dá na vida presente em muitos homens, né? Então, o desejo de que agora falamos é um desejo sobrenatural, que procede da esperança infusa e também da caridade infusa. É um desejo eficaz, que será infalivelmente satisfeito. Somente mais tarde e na espera não há distração, ocupação nem sonho que o façam esquecer. Então, minha gente, chegou a hora de ver a Deus, mas Deus, por causa das culpas não expiadas, das penas não expiadas, não é? Aqui na Terra, nega sua visão por um tempo mais ou menos longo. Então tem se buscado alguém a si mesmo em vez de buscar a ele, e agora não encontram, né?
Vai dizer isso o padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, né? Em um de seus livros. O segundo ponto, né? Que é a pena de sentido. É ensinamento da tradição católica que as almas do purgatório, além da pena de atraso, isto é, de não entrar no tempo devido no céu, também sofrem uma espécie de pena de sentido, em castigo pelos gozos ilícitos dos bens criados que se permitiram durante sua vida mortal. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, há, entretanto, profundas diferenças entre os santos padres, tanto os santos padres gregos e latinos, e os teólogos ao tratar de determinar no que consiste esta pena, não é? Enquanto a tradição dos padres latinos e quase todos os teólogos escolásticos e muitos posteriores é quase unânime, né, em afirmar a existência de um fogo real e corpóreo, muito diverso ao parecer dos padres gregos, não é? Dos santos padres gregos, que puseram em discussão a pena de fogo aplicada ao purgatório. Então, minha gente, essa questão se expôs com força no concílio de Ferrara, Florença, não é? Nos anos de 1438 a 1445. Veja como a questão é séria, que durou de 1438 a 1445 este concílio. Então o concílio não quis dirimir a luta, limitando-se a definir que os verdadeiros penitentes que saírem deste mundo, antes de haverem reparado com dignos frutos de penitência as suas ações e omissões, terão suas almas purificadas depois da morte com penas purificadoras, não é? Tampouco o concílio de Trento se estendeu sobre a natureza dessas penas. E não há, até agora, minha gente, nenhuma declaração dogmática da Igreja nesse sentido. Então veja, portanto, tudo que os teólogos possam ensinar a respeito, fazem-no a título exclusivamente pessoal. Embora se deva, assim, admitir que a tradição teológica mais estendida e firme se incline em aceitar para a pena de sentido do purgatório um fogo purificador. Então podem-se invocar, neste sentido, além da maioria dos padres latinos, a autoridade de Santo Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino, de São Boaventura, Lésio, Soares, São Roberto Bellarmino e etc, né? E tem o terceiro ponto, os consolos do purgatório, não é? Vai dizer o mesmo padre Antônio Roio Marim, da mesma ordem do padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, a ordem dos pregadores, a ordem de Santo Tomás de Aquino, né? Então é importante, vai dizer que o terceiro ponto, é importante acrescentar essa observação para compreender a verdadeira natureza do purgatório. Muitos o consideram como uma espécie de inferno temporário. É este o engano, né, meus irmãos e minhas irmãs? Gravíssimo e, sobretudo, grosseiro, né? Que faz com que muitos não aceitem essa verdade. Trata-se de coisas essencialmente distintas pelas duas coisas que já indicamos, não é? A pena de atraso, imensamente distinta da pena de dano do inferno, e a pena de sentido, que ainda sendo uma dor purificadora, é imensamente distinta da pena de sentido do inferno. Mas também o é pelos consolos verdadeiramente inefáveis das almas. Quais são estes consolos? Veja bem, a certeza de sua salvação. Então, cumpre-se neles o que São João da Cruz escreve dos que adiantam seu purgatório a esta vida por meio das terríveis noites escuras da alma. Tanto é o bem que espero que toda pena me dá consolo. Santa Catarina de Gênova, cujo tratado do purgatório exerceu tanta influência na igreja, escreveu: jamais teria acreditado que aquela tranquilidade e alegria de que gozam os habitantes do céu pudessem ser também a herança das almas do purgatório. E conciliar-se com seus padecimentos, e, entretanto, nada há tão verdadeiro. B. Veja bem, a plena conformidade com a vontade de Deus. Ninguém está mais de acordo com a vontade de Deus, que deseja a purificação das almas, que essas mesmas almas benditas. E como afirma Santo Tomás de Aquino, que a noção de pena pertence a algo que contraria a vontade. Ele vai dizer isso na Suma Teológica. Então se segue que para elas, meus irmãos e minhas irmãs, essas penas quase não têm razão de ser. Então acontece como nesta vida. Aqueles que aceitam com conformidade de vontade seus sofrimentos
sofrem menos que os que se rebelam contra eles, né? As almas do purgatório, por isso, não têm os sentimentos de angústia e horror que imaginou Lutero. Então vem um outro ponto também, o gozo da purificação, né? É motivo de alegria para as almas ver que vão se limpando e se purificando das manchas, né? Que lhes obstruem a visão de Deus. Tem um outro ponto também, o alívio contínuo, né? É a opinião teológica que as almas vão recebendo alívio à medida que vão se purificando. Tem um outro ponto também maravilhoso, né? Que é a assistência espiritual particular da Santíssima Virgem e do próprio anjo da guarda. Embora isso não se possa afirmar, né, com certeza, e deve-se deixar registrado que muitos santos falaram e acreditaram que a Virgem e o anjo da guarda de cada alma consolam e auxiliam seus devotos no purgatório. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por isso o purgatório é uma misteriosa mescla de sofrimentos, posso dizer, inexprimíveis e alegrias imensas e inefáveis. E é doutrina católica, é dogma católico. Devemos crer, acreditar. Acreditar. Então desejo a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, toda paz e tudo bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Curta essa catequese para que ela ganhe mais visibilidade, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, não é? Há muitas almas sequiosas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, compartilhe no Instagram. Evangelizemos, porque evangelizar é preciso e agrada muito ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e que seja para a maior glória de Deus e salvação de nossa alma. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado.